Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Rosa Choque Podcast, uma iniciativa do Clube Sorotimista Internacional de Presidente Prudente. Hoje vamos falar de um tema que atravessa lares, empresas e vidas silenciosamente: o endividamento e seus impactos emocionais. Dívidas não são apenas números em extratos bancários, elas mexem com a autoestima, com relações familiares, com a produtividade, no trabalho e principalmente com a saúde mental. De um lado, temos um olhar jurídico: quais são os direitos do consumidor, o que fazer diante dos juros abusivos, como agir quando as cobranças se tornam excessivas, e do outro, um olhar psicológico: por que tantas pessoas se endividam, mesmo sabendo das consequências? O que acontece emocionalmente quando as dívidas saem do controle? Como lidar com a ansiedade e o estresse gerado pela cobrança? Para essa conversa profunda e necessária, recebemos Dr. Emerson Nogueira, advogado especialista em direito bancário, e a psicóloga Daniela Andrade, especialista em comportamento e saúde emocional. Vamos conectar direito e emoção, porque dívidas não se resolvem apenas com cálculo, mas também com consciência. Sejam todos muito bem-vindos ao Rosa Choque Podcast do Clube Sorotimista de Presidente Prudente. Um espaço feito por mulheres e para mulheres. Aqui cada episódio é uma oportunidade de empoderamento, informação e acolhimento. Solta a voz, com coragem, vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Bom, sejam muito bem-vindos, Dr. Emerson, doutora Daniela. Eu vou começar com o Dr. Emerson, né? Eu queria saber qual o primeiro passo que a pessoa dá quando ela percebe o endividamento pelo passo prático e jurídico. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todas e a todos. Primeiro passo é tentar resolver de uma forma, seja ela administrativa ou civil, ou administrativa ou judicial. Primeiro passo é procurar um especialista, porque quando a pessoa está endividada, na maioria das vezes, bate o medo de não cumprir as obrigações. Isso vai refletir no dia a dia dela, na família, nos parentes próximos, né? Então, o primeiro passo é procurar resolver, nunca deixar para depois. Quanto mais deixa para depois? Mais deixa para depois, ela pode ser, de repente, acionada judicialmente, acionada extrajudicialmente. O que acontece com a dívida, quando uma pessoa passa a ser acionada, o que começa a acontecer são as cobranças, os excessos de cobranças. Nesse meio de excesso de cobrança, tem pessoas que se aproveitam dessa situação, conseguem captar dados e mandar mensagens solicitando pagamento. Muitas vezes a pessoa, com medo de ter o nome negativado ou com medo de ser acionado judicialmente, acaba muitas vezes efetuando pagamentos e não é para a pessoa realmente que era credora. Então, a primeira opção que ela deve ter nesse momento é procurar ajuda técnica. Procurar um advogado, procurar o PROCON. Existe o PROCON, existe a Defensoria Pública, que também está à disposição. Então, nunca fazer nada com medo é o primeiro passo. Doutor, o senhor pontuou algo muito importante. Em meio a tantas cobranças, é possível ainda que se caia em um golpe, então? Sim, apesar disso, além de você ser cobrado exaustivamente pelas instituições, a possibilidade de cair em golpes é muito grande e tem aumentado com o tempo. Eu não sei de que forma as pessoas que praticam esse tipo de crime têm acesso às informações e dados pessoais dos devedores. E acabam entrando em contato muitas vezes com os devedores, manda código de barra, pague sua dívida hoje. Muitas vezes a pessoa tem um débito do X valor, e aí manda uma proposta lá de um valor bem pequeno e fala: quita essa dívida hoje por X valor. A pessoa, né, com medo, com receio, e diante da proposta que veio, que é vantajosa, ela acaba pagando errado. E a dívida continua. E a dívida continua, porque o golpe não vai isentar, ela do pagamento da dívida. Do pagamento da dívida. Doutora Daniela, a dívida, antes de ser um problema financeiro, ela é também um problema emocional?
Sim, boa tarde a todos. A dívida é um problema emocional. A dívida, na verdade, ela é um sintoma, é algo Aham. que aparece, né? Está ali para a pessoa analisar. Mas a raiz do problema é muito mais profunda, que são as questões psicológicas, os fatores psicológicos, né? O endividamento para uma compensação pessoal, as crenças familiares, a forma como a pessoa, né, ou a família ensinou essa pessoa a lidar com o dinheiro, como ela viu a família fazendo isso também, a comparação hoje em dia, questões de redes sociais, se pertencer a um grupo. Então, assim, existem vários fatores que precisam ser avaliados e analisados em questão com o endividamento. Não é só, né, a questão dinheiro, né, os fatores de dinheiro. Pode então acontecer de não ser só uma falta de organização, né? Ser um sintoma de algo muito mais profundo. Perfeito. Muitas pessoas ainda não sabem diferenciar juros legais e juros abusivos. Como identificar, doutor? Juros abusivos são aqueles que ultrapassam a média do mercado financeiro. Então, juros legais, juros altos, pode ser considerado juros legais, depende do contrato. Então, quando você for contratar, tenha em mãos o contrato, analise de forma consciente a relação que você está estabelecendo e se existe possibilidade de cumprir aquele contrato. Nesse contrato, que muitas vezes é a razão, né, é um contrato de empréstimo, que eu acho que 80% ou 70% da demanda, 70% ou 80% das demandas são empréstimos pessoais, financiamentos de veículos. Então, é importante a pessoa ter o conhecimento. Mas e aí, como que eu faço para ter o conhecimento disso? Informação, buscar informação. Porque quando o consumidor ele é informado, ele tem o poder de questionar. E você pega um contrato de financiamento, de uma cédula de crédito bancária, e você começa a observar que, além do empréstimo que você pegou, existem taxas, né? Além dos juros que você vai contratar, existem taxas embutidas ali, existe um seguro ali embutido como venda casada, e muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento. Então, o conhecimento protege e limita o poder, né, das instituições de repente, embutir taxas e financiamentos ali naquele contrato de financiamento. Então, é muito importante o conhecimento. Muitas pessoas buscam o financiamento como uma forma de quitar uma outra dívida também, né? Então, e aí vira uma bola de neve que muitas vezes fica impagável. E nessas circunstâncias, é interessante que ela tome providência o mais breve possível para que isso não se prolongue com o tempo. Doutor, na questão das taxas, da venda casada, é possível uma reversão judicial? Sim, sim. Com relação à venda casada, taxas embutidas, seguro, sempre é importante uma revisão judicial. Mas antes mesmo da revisão judicial, é interessante fazer uma revisão administrativa, né? Procurar o PROCON, procurar um profissional que entende, tomar muito cuidado com relação ao que oferecem no mercado. A busca de um profissional, ela deve ser buscar um profissional realmente habilitado, que esteja apto a te dar um parecer pessoal, né? Que essa busca seja pessoal, não clique em links em que oferece vantagens exageradas. Vem aqui, eu reduzo o seu financiamento. Não existe milagre. O que existe, de fato, é um contrato. Um contrato que, em tese, você fez, você deve cumprir. O que acontece com o tempo é que muitas vezes a pessoa não consegue cumprir o contrato por algo que aconteceu na vida dela que impossibilitou esse cumprimento dessa obrigação. E ele é totalmente revisável, é possível você rever qualquer contrato. Então, procure um profissional pessoalmente, não caia em aventuras. Esse é o cuidado que a pessoa tem que ter, porque muitas vezes acontece da pessoa, ao invés de resolver um problema, ela acaba criando outro problema. E aí, a consequência é piorar a situação financeira dela. Sim. Doutora, a gente sabe que quando as cobranças começam, elas, né, demoram para acabar. Como funciona o cérebro da pessoa com tanta ligação, com tanta pressão para se resolver aí essa questão da dívida? O cérebro, ele, conforme vai acontecendo essa pressão, ele acaba entrando no modo de alerta. E isso acaba acontecendo os estresses, tensões,
ativa, né, hormônios, o que isso vai gerando no corpo, sensações, né, o medo, a ansiedade, a depressão. Então, assim, o cérebro e o corpo, ele faz um movimento conforme essas tensões e a pressão que vai acontecendo durante o processo, né, que tem as cobranças, o medo de ficar com o nome sujo, né, então, das pessoas ficarem sabendo dessa condição que ela está passando, né, na verdade. A vergonha A também, né? vergonha. E aí, doutora, você acha que é possível, né, nesse estado de medo, de ansiedade, né, de negativar o nome, enfim, é possível se tornar uma vítima mais provável de uma possível fraude? Sim, essas pessoas, né, considerar, existem os perfis, mas com algumas características. Pessoas mais impulsivas, que agem ali com questões emocionais, né, então assim, ela vai estar ali disposta a resolver a qualquer custo, né, então precisa ter uma consciência, já de analisar a situação, de que ela está vivendo, é um caminho para que ela possa resolver a sua questão, diminuir as suas tensões. O que seria esse caminho? Ter essa consciência do que eu posso fazer com pequenas metas, por exemplo, né? Eu vou sentar e vou colocar tudo que eu estou devendo, né? Uhum. O que eu posso fazer hoje? Como que vai ser amanhã, né? Vou me planejando. E aí, quando tem essas tensões, geralmente o córtex pré-frontal, ele não está agindo, né? Ele fica de ladinho porque a impulsividade fica muito maior. E o córtex pré-frontal, ele ajuda nas tomadas de decisões, de se programar, de fazer reflexões. Então, nesse processo de tensões, isso acaba ficando deficiente, né? Então, quando a pessoa já identifica algo, é importante que ela busque uma ajuda também, né? Converse com uma pessoa que ela confie, né? Conte o que está acontecendo, para que isso também não fique uma bola de neve lá na frente, não só com os números, mas com as questões emocionais que vão se acumulando e aí pode ocasionar um transtorno. Precisamos de muita calma nessa hora. Muita calma, né? E vamos para o próximo bloco. Neste canal falamos sobre saúde da mulher, relacionamento, moda, empreendedorismo feminino, prevenção à violência, direitos, autoestima e muito mais. Rosa Choque Podcast. Aqui damos voz a histórias, lutas, conquistas e a sonhos de quem transforma o mundo todos os dias. Dr. Emerson, em casos de ligações excessivas, ameaças veladas, constrangimento na cobrança, o consumidor pode processar? Pode. Eu preciso analisar. A cobrança ela tem que ser excessiva, porque o credor pode cobrar, né? Mas tem limites. O credor ele pode ligar, fazer uma cobrança, notificar extrajudicialmente e entrar com ação judicial. É o que se espera de um credor. Passando esses métodos, algo além desse método é abusivo, ligar para parente, que acontece muitas vezes, liga para um pai, liga para um tio, ligação excessiva diariamente, de cedo até à tarde, ligando excessivamente, isso é abusivo. Existe um aplicativo disponível no Procon, eu não me recordo o nome agora, mas existe um aplicativo disponível que você pode excluir os números e denunciar esses números que ligam para você. Então tome essa providência. Comece pelo Procon, porque se você começa pelo Procon, você cria elemento para depois você buscar uma ação judicial falando que foi uma cobrança abusiva, que foi excessiva e tudo mais. O que seria uma ameaça velada? Uma ameaça velada seria essas cobranças por SMS, números que muitas vezes são de pessoas distintas, DDD distintos, e muitas vezes não se identifica. É importante ter cuidado com o golpe. Tem ocorrido com frequência golpe de falso advogado, golpe de falsa cobrança, como eu já disse. Então, a pessoa que tem um processo judicial, que conhece o advogado dela, antes de depositar qualquer valor sobre a alegação de que ela ganhou o processo, de que tem um valor X para receber, entre em contato com o seu profissional. Não deixe de entrar em contato com o seu profissional. Então, está muito recorrente esse tipo de golpe. Então, tem que ter cuidado. De preferência, entre em contato com o número que você sempre entrou em contato com o seu advogado ou vá até o escritório. Ou vá até o escritório pessoalmente. Nada como conversar pessoalmente. Sim, exatamente. Doutora, existe um perfil emocional mais vulnerável para o endividamento? É importante, assim, destacar, não fechar também um perfil, mas existem algumas características de pessoas impulsivas,
né, que elas agem ali emocionalmente. Pessoas mais ansiosas, pessoas que tiveram ali, né, esse contato com o dinheiro desde, vamos pensar ali, desde quando jovem e foi aprendendo ali com a família. Então, assim, ela aprendeu que não tem limites. E aí, quando ela fica adulta, ela também vai querer tudo no tempo dela, na hora que ela quer. E aí não vai ter os limites, né, para apresentar, para conseguir se movimentar com a questão financeira. Então, ela vai entrar ali numa forma mais fácil, né, de se endividar, né? Ela fica mais vulnerável a isso. Existe hoje uma busca, né, nos consultórios de estou precisando de ajuda para me organizar financeiramente? Sim, existe. A questão financeira, ela mexe muito com autoestima, traz a ansiedade, a depressão, né? As pessoas aí começam a ter um prejuízo no trabalho, as pessoas começam a faltar muito, e aí acontece que vira uma bola de neve. Sim. Doutora, hoje existe a lei do superendividamento. Como ela protege o consumidor? A lei do superendividamento, ela veio em razão da massificação e da disponibilidade de crédito das empresas, né, das instituições financeiras. Então, ela veio para proteger todo consumidor pessoa física. Todo consumidor pode usar da lei do superendividamento. O que ela prevê? Ela prevê que o consumidor ele precisa do mínimo existencial para suas necessidades básicas, né? Moradia, alimentação, vestuário, saúde. Então, ela protege o consumidor nesse sentido. Ela não vem excluir a dívida do consumidor. Ela vem falar para o consumidor, olha, antes de você fazer um outro empréstimo para pagar esse empréstimo, toma uma atitude. Tem organização, tem informação e tem estratégia. Faz uma organização de conta, busque informação adequada e, com estratégia, busque pagar isso de uma forma gradual, igual a doutora disse aqui. Busca uma ajuda judicial, né? Você pode ir até o judiciário. Hoje o consumidor pode ir até o judiciário e falar, olha, eu não consigo pagar, mas eu quero pagar. Eu tenho interesse de pagar essa dívida. Então vamos ver como que pode... É uma forma de suspender os juros, tirar as taxas que são cobradas ali, periféricas, taxas de administração, taxa de juros excessiva, e aí no judiciário resolver isso a longo prazo. Hoje é possível fazer isso. É como se fosse uma recuperação de uma empresa. Hoje a empresa que está endividada, ela consegue fazer uma recuperação judicial. O consumidor também. Então, a informação, a organização e a estratégia cria esse elemento para que ele vá ao judiciário buscar a proteção. Sim, nós temos em números, né, o doutor que trabalha com isso, uma porcentagem, mais ou menos, de quanto a gente consegue resolver, talvez, uma questão de endividamento com o banco no acordo, no extrajudicial ou não? Tudo é só no judicial? Existe essa possibilidade, sim. Nós começamos a tentativa de resolução, ela inicia extrajudicialmente. Sempre extrajudicialmente. Existem escritórios e instituições financeiras que colaboram nessa ideia de resolver administrativamente. Mas, se não der administrativamente, nada impede que vá ao judiciário. Hoje, o acesso à justiça, ele é disponibilizado tanto no Procon, reclamação online, a possibilidade de você fazer reclamação online, defensoria pública, e contratar um advogado profissional. Só que, quando você vai buscar um profissional, tenha em mente de buscar um profissional que você conheça. Não busque clicar em links na internet, ou não caia em propagandas que, nós reduzimos o seu financiamento. Não existe milagre. O que existe é organização, informação e estratégia. Sim, perfeito. Doutora, você acredita que o endividamento ele também afeta o relacionamento interpessoal de amigos, casamento? Sim, afeta bastante. Dentro de casa, por exemplo, né, a família, no casamento ali, o falar sobre o endividamento vai trazendo, né, os prejuízos, as dificuldades, né, eles já não conseguem ali lidar muito bem com essa conversa, né, e acaba ficando um pouco mais distantes, ao invés de tentar se unir, né, para poder resolver, né. Então, a comunicação é muito importante dentro do relacionamento para que isso consiga ser um pouco mais leve, né, e não causar outros transtornos, né. Com amizades,
questão do nome, né? A pessoa sentir que vai ficar prejudicada com as pessoas que estão fora, ao redor, né? Então ela fica ali com uma certa vergonha, se sente culpado e fica mais distante dessas pessoas. Ela quer ficar ali para resolver o seu problema e acaba causando outro. A doutora Daniela falou que pode causar outro problema, e um desses outros problemas pode ser tentar renegociar sozinho a dívida? Isso é muito arriscado, né? As empresas, elas pressionam de forma excessiva, mandam mensagem para o WhatsApp, manda mensagem no e-mail, manda SMS, venha fazer um acordo. Muitas vezes as próprias instituições tentam esse acordo, mas aí que está o problema. Como o acesso é muito fácil e a massificação é excessiva, o consumidor ele fica sujeito a cair em golpes. O risco de resolver uma dívida ou tentar fazer um acordo sozinho é muito grande, é muito arriscado você fazer isso, porque você pode cair em golpes, ou muitas vezes em razão do medo, né? Em razão do psicológico abalado, a exposição, ele aceitar taxas, tarifas, negociações que vão muito além do real. Tá? Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela para esse tipo de negociação. Doutor, e como recuperar esse equilíbrio emocional enquanto a pessoa está endividada? Um dos primeiros passos, né, o reconhecimento do que está acontecendo. É sentar e olhar a situação na realidade dela, né? Criar ali pequenas metas, né, a comunicação dentro da casa, que vai ser muito importante. O que vai ser preciso fazer no momento, naquela situação. Procurar uma ajuda psicológica, né? Para que, se eu não consigo resolver de alguma forma, alguém de fora vai conseguir dar um olhar, né? Vai conseguir explicar o que está acontecendo. E a questão que é um ponto ali bem focal mesmo, né, nessa questão de endividamento, é o limite. Né? Pessoas que geralmente aprenderam, talvez desde a infância, e reflete muito na vida adulta, é a questão de limites. Né? Eu preciso reestruturar novamente o que é o limite, né? Até onde eu posso, com o financeiro, com as dívidas, do que eu preciso recuar para poder me restabelecer novamente. Sim. Bom, doutora, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está nos assistindo e se sente sufocado com as dívidas bancárias. O estado de dívida, você estar endividado, não define quem você é hoje, tá? Você precisa procurar ajuda. Ajuda técnica, ajuda psicológica, seja jurídica, seja junto à Defensoria Pública, junto ao PROCON. Então, a dívida não define quem você é. Isso você resolve, tá? Você precisa apenas reconhecer que existe uma deficiência e buscar ajuda, tá? Sempre ponderando por buscar ajuda de profissionais habilitados, profissionais reais. Não existe milagre, não existe vantagem, tá? É isso. Doutora, para quem está vivendo esse peso emocional, qual é a sua mensagem? Eu utilizo um pouquinho das palavras também do Dr. Emerson, que vamos pensar assim, a população brasileira, de 8 a cada 10 pessoas adquirem um endividamento. Assim, você não é a única pessoa, mas é preciso buscar informação. Hoje em dia a internet tá aí para isso, né? Vamos buscar informações que sejam verídicas e que vão te auxiliar nesse momento. Não é você, né? É uma condição que aconteceu e que precisa ser cuidada, né? Então, o tratar é cuidar de você, e buscar ajuda profissional. Se não conseguir falar com alguém, ir buscar, né, um psicólogo, ir ali e conversar sobre a sua situação. Então, não te define, né? E aí é um passo para você conseguir alcançar as suas metas, voltar a ter o controle da sua própria vida e ficar um pouco mais em paz. Sim, agradecemos muito a participação de vocês e também convidamos a você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com quem você gosta, porque aqui você encontra conteúdo de valor. Até o nosso próximo episódio para você que é poderosa e vitoriosa. Solta a voz, com coragem, vai
vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta.